Olá! A gente já parou para pensar no que realmente organiza um país? Imagina a planta baixa de um prédio gigante, daquelas que definem cada viga, cada parede, cada regra de convivência. Bom, para uma nação, essa planta baixa é a sua Constituição. Então, vamos dar uma olhada nesse projeto supremo do Brasil. A pergunta pode parecer simples, né? Mas a resposta é literalmente a base de tudo. O que é exatamente esse documento que tem tanto poder e que acaba definindo o destino de milhões de pessoas? Basicamente, é o livro de regra supremo. O direito constitucional serve para duas coisas principais. Primeiro, controlar o poder do Estado, para que ele não vire um poder absoluto, e segundo, proteger os nossos direitos mais essenciais. É tipo um manual de instruções fundamental de uma nação. E para a gente entender essa estrutura toda, temos um roteiro bem claro. Vamos começar com a ideia geral. Depois, passar pela história do Brasil, mergulhar naquilo que mais importa, os direitos, ver como o governo é montado e, por fim, entender como essa tal planta baixa é protegida. Vamos então para a primeira parte. Por que essa planta baixa é tão, mas tão essencial assim? E aqui está o pulo do gato, a supremacia. Nenhuma lei, nenhuma regra, nenhuma decisão do governo pode ir contra o que está escrito na Constituição. Ela é o alicerce. Se uma nova lei for construída fora desse alicerce, ela simplesmente não para em pé. Agora, vamos viajar um pouco na nossa história. A trajetória constitucional do Brasil, olha, não é nada monótona. É uma verdadeira saga de construção, demolição e reconstrução da nossa identidade como nação. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A gente sai de uma Constituição imposta por um imperador, lá em 1824, para uma inspirada no modelo americano em 1891. Aí vem um mergulho bem autoritário em 1937, para só então a gente chegar na nossa atual Constituição Cidadã de 88. E ela foi uma resposta direta aos anos de regime militar, colocando o cidadão e seus direitos no centro de tudo. Isso, claro, nos leva a uma distinção fundamental. E aqui a gente chega numa diferença crucial. Uma Constituição outorgada vem de cima para baixo, imposta por quem está no poder. Já uma promulgada nasce da vontade do povo, por meio de representantes eleitos. Essa diferença já diz tudo sobre a origem e, claro, a legitimidade de uma Constituição. Então, o ponto nevrálgico da nossa Constituição atual está justamente aqui. Ela não é chamada de cidadã à toa. O coração dela, o que pulsa ali, são direitos e garantias fundamentais. E o mais interessante é que a nossa noção de direitos evoluiu. Hoje, a gente fala em pelo menos 5 grandes grupos, ou gerações, de direitos. Eles vão desde as liberdades individuais mais básicas, passam pelos direitos sociais, como saúde e educação, e chegam a preocupações supermodernas como o direito a um meio ambiente equilibrado e o acesso à informação. Mas, né? De que adianta ter direitos no papel se não dá para defender eles na prática? É aí que entram os chamados remédios constitucionais. Pensa neles como um kit de primeiros socorros jurídico, que qualquer pessoa pode usar quando um direito fundamental está sendo ameaçado. E as ferramentas desse kit são bem específicas. O habeas corpus, por exemplo, protege nossa liberdade de ir e vir. O habeas data garante nosso acesso aos nossos próprios dados. O mandato de segurança protege um direito claro que foi violado. E a ação popular, essa permite que qualquer cidadão vire um fiscal do que é de todo mundo, do patrimônio público. São ferramentas realmente poderosas na mão de todos. Ok, já vimos os direitos. Agora, vamos entender como a Constituição organiza a casa, ou seja, o próprio Estado, para garantir que esses direitos sejam de fato respeitados. A fórmula é clássica e essencial: a separação de poderes. O legislativo cria as leis, o executivo executa essas leis e administra o país, e o judiciário interpreta e aplica tudo isso. A ideia é que um poder fiscalize o outro, criando um sistema de freios e contrapesos para evitar que o poder se concentre na mão de um só. E dentro do poder legislativo, a gente tem duas casas com lógicas diferentes. A Câmara dos Deputados representa o povo. Por isso, os estados com mais gente têm mais deputados. Já o Senado Federal representa os estados da federação. Ali, todos, grandes ou pequenos, têm o mesmo peso, com 3 senadores cada. É o equilíbrio federativo em ação. Chegamos na última parte, e talvez a mais crucial. Como é que a gente garante que essa planta baixa, tão bem desenhada, não seja simplesmente rasgada ou ignorada? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se o Congresso pode criar leis, o que impede ele de criar uma lei que, sei lá, acabe com habeas corpus? A resposta está no guardião da Constituição. A resposta é esse mecanismo aqui, o controle de constitucionalidade.
É tipo o sistema de alarme do nosso mundo jurídico. O Poder Judiciário tem essa função de verificar se qualquer nova lei ou ato do governo está de acordo com a Constituição. Se não estiver, essa lei é considerada inválida. Simples assim. E no Brasil, esse controle rola de duas maneiras principais. No controle difuso, qualquer juiz, em qualquer processo, pode deixar de aplicar uma lei que considere inconstitucional. Já no controle concentrado, algumas ações específicas vão direto para o Supremo Tribunal Federal, o guardião máximo. E a decisão dele, nesse caso, vale para todo mundo, de forma definitiva. No fim das contas, uma Constituição não é só um documento antigo guardado no arquivo. Ela é uma força viva, é a expressão da vontade de um povo de moldar o próprio futuro. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Será que nós, como sociedade, estamos vivendo à altura do projeto que a gente definiu para nós mesmos?